O objetivo desse experimento é a confecção de um motor elétrico primitivo, cujo princípio de funcionamento vem do conceito de torque sobre uma espira sujeita a um campo eletromagnético e a uma corrente. Um motor elétrico é um dispositivo que funciona com corrente alternada ou contínua e que converte energia elétrica em energia mecânica. Todo motor elétrico se baseia no conceito de força magnética, que é resultante da interação entre um campo magnético e a movimentação de cargas. Ao interagir com um campo magnético, uma carga será sujeita a uma força magnética, seguindo a fórmula geral de força magnética é igual a carga vezes produto vetorial entre velocidade e vetor campo, sendo o sentido dessa força alterado pelo sinal da carga, positiva ou negativa. Mas, para um condutor sujeito a uma corrente, a situação observada será um pouco diferente. O produto vetorial apresentará, para qualquer sinal de carga, uma força magnética com a mesma direção e sentido, sendo ele apenas alterado pelo sentido da corrente em questão. Elaborando esse conceito, podemos então reescrever a equação de força magnética como vetor força magnética é igual a corrente elétrica multiplicada pelo vetor comprimento em produto vetorial com o vetor campo. Os materiais e equipamentos utilizados no nosso experimento foram sólido cilíndrico de dimensão conhecida, aí a gente usou uma cola Pitt, um fio de cobre esmaltado, um ímã cilíndrico de neodímio, sensor de campo magnético Passport, uma régua, placa de MDF, o software Pascal Capstone, parafuso e rosca soberba, o Excel, a bancada do laboratório, uma fonte de corrente contínua, um multímetro digital e um estilete. Primeiramente, uma estrutura feita com a placa de MDF e parafusos de rosca soberba é confeccionada para fornecer um suporte adequado aos ímãs, que devem estar alinhados com a espira em posição de repouso horizontal. Esses cuidados são importantes para que haja uma interação uniforme entre os ímãs e as espiras, uma vez que o campo magnético desses ímãs se aproxima mais de um comportamento retilíneo quando o ponto sendo aferido se encontra colinear com o centro do ímã. Em seguida, o ímã em questão é caracterizado utilizando o sensor Passport e o software Pascal Capstone. Assim, foi possível obter o campo magnético gerado nas extremidades da espira, onde a força magnética surgiria supondo uma espira retangular, por exemplo. Assim, a gente pôde obter o campo magnético aproximado para o sistema inteiro. Depois de 10 amostragens com a leitura estabilizada do sensor, o valor médio de campo magnético encontrado foi de 0,558 microteslas. Para confeccionar as espiras, foi necessário primeiramente enrolar o fio de cobre esmaltado em 5 espiras sobre o tubo de cola Pitt e dobrar os filamentos remanescentes de forma a obter 2 eixos. Mais tarde foi necessário remover o esmalte das extremidades dos eixos com o uso de um estilete, de forma a permitir a passagem de corrente pela espira. Mas, como foi discutido na introdução, após um certo ângulo de rotação, as forças terão suas direções invertidas, gerando torque contrário à rotação e estabilizando a espira. Para evitar tal ocorrência, um dos eixos teve apenas metade da área do seu esmalte removido, isolando a espira quando o sentido do torque aplicado a este seria invertido. Quando este se encontra no trecho isolado, a espira se mantém em rotação devido à sua inércia e só vai receber torque favorável ao movimento novamente quando ambos os eixos se encontrarem com superfície condutora, assim garantindo que a rotação se mantenha constante e no mesmo sentido. Para a execução do nosso projeto, fizemos a espira utilizando um fio de cobre, montamos o sistema do motor elétrico, medimos a sua corrente, induzimos a espira a uma interação eletromagnética e, por fim, fizemos o cálculo teórico do torque aplicado. Por meio dos dados aquisitados e anotados e pela equação previamente encontrada para o torque sobre uma espira, foi possível determinar que o torque teórico aplicado à espira, quando o ângulo entre o vetor área e o vetor campo é de 90 graus, é de 16 micronewton-metro. Indo um pouco mais além, seria possível determinar qual a rotação da espira em determinado instante, por meio do momento de inércia da figura e por meio do torque encontrado. No entanto, este conceito desprezaria forças dissipativas e não é uma representação fiel da vida real, uma vez que a rotação se estabiliza após determinado momento. Podemos concluir que nosso mecanismo eletromagnético é capaz de mostrar a existência de um torque resultante em uma espira sujeita a um campo magnético e uma corrente elétrica.
podendo ter seu comportamento estudado e seus parâmetros dimensionados para diversas aplicações no dia a dia, como em dinamômetros e motores elétricos, por exemplo.